porque o Flamengo faturando 1 bilhão, um time infinitamente superior, precisa dessa merda dessa arbitragem para ganhar, porque é um time pequeno, é um clube minúsculo. Fala, rapaziadinha do time dos cornetas. Vamos reagir a eles, vamos dar risada. Então vamos lá, rapaziada. Se você for novo no canal, já se inscreve, deixa o seu like, coloca aí nos comentários de onde você tá assistindo as reações, que eu vou mandar um abraço pra você. Lembrando que o meu canal oficial tá no link da descrição. Se você não conhece aí ou nunca viu meu trabalho, corre lá, dá essa moral também, se inscreve. E bora, rapaziada, bora pra essas reações que tá demais. Os torcedores rubro-negro falam que nós vascaínos só falamos do passado. Então, o que eles conquistaram também no ano passado já ficou para trás. Vamos falar da realidade que está acontecendo hoje, né? O Flamengo é o último colocado do seu grupo. O Vasco tem 4 pontos, tá bem na competição, ganhou o primeiro jogo, empatou o segundo, que poderia ter ganho também, né? Se tivesse um goleador lá em campo. E agora o Vasco tem talvez a possibilidade, quem sabe até de eliminar o Flamengo, né? Fazendo com que o Flamengo dispute a Taça Rio, né, naquele grupo ali de times menores. Então, assim, é uma oportunidade muito boa, que eu acho que o Fernando Diniz agiu corretamente, né? Poupando os principais jogadores do jogo desse último domingo contra a equipe do Nova Iguaçu, para poder tê-los completamente inteiros, um pouco mais descansados, treinados, para o grande clássico. Gente, foi constrangedor, extremamente constrangedor. Mas eu adicionaria, além da palavra constrangedor, foi muito estranho. Tenho esse direito de achar muito estranho. Porque o que os jogadores do Vasco fizeram hoje aqui em campo é de se questionar. Por que vocês jogaram assim? E o questionamento tem que ser estendido ao técnico do Vasco, Fernando Diniz. Porque é muito legal o Fernando Diniz ser um treinador conhecido, um treinador importante nas contratações, ele liga para todo mundo, ele convence, ele tem um discurso aglutinador, enfim, todas essas qualidades a gente entende que é muito importante. Mas do que adianta você ter uma pessoa que tem essas qualidades se a principal qualidade que ele deveria ter, ele não está exercendo, que é de ser técnico de futebol? Porque o que o Vasco fez hoje aqui em campo é de um time que não treina. É de um time que é incapaz de fugir à marcação alta de um adversário. E além disso, é incapaz de botar na cabeça dos seus jogadores a importância de ter uma atitude num clássico como esse. Só que é claro, não é só o treinador que tem que fazer isso. O jogador precisa sentir isso. O que os jogadores do Vasco fizeram hoje aqui foi uma vergonha, cara. A partida foi uma vergonha. O Vasco perdeu de 1-0, igual perdeu de 6-1. A diferença foi o goleiro do Vasco. O Léo Jardim fez uma atuação extraordinária. O Flamengo teve mais de 60% de posse de bola, treinou. E hoje não tem desculpa. Porque não é uma volta de temporada, é volta de temporada para eles. Eles iam jogar com o Sub-20. Olha, eu não sei se o Flamengo não está arrependido de não ter botado o Sub-20 para jogar hoje. Porque eu acho que o Sub-20 do Flamengo faria jogo duro contra esse Vasco hoje. Agora, a gente precisa de respostas. A gente precisa de questionamentos. Porque o Vasco está investindo, o Vasco está buscando reforçar o seu elenco, mas do jeito que jogou hoje aqui, precisa de 11 jogadores, ou melhor, 10. Qual é a justificativa hoje para o futebol que foi apresentado dentro do Maracanã? É surreal. Essa é a grande palavra. É surreal o que aconteceu hoje nesse Clássico dos Milhões. Não tem como acreditar e principalmente não tem como aceitar. Porque o Vasco, que já havia enfrentado o Maricá, o Vasco que se reapresenta no dia 5 de janeiro para se preparar para o jogo do dia 15 contra a equipe do Maricá, ou seja, um Vasco que hoje
Hoje, dia 21 de janeiro, o Vasco teve 15 dias para se preparar para esse clássico. 15 dias. E o Flamengo se representou há 9 dias atrás, 8 dias atrás. Menos tempo. Não havia ainda jogado. Um Flamengo que no final do ano passado termina uma temporada completamente cheia. Um Flamengo que chega hoje ao Maracanã mais cansado do que o Vasco da Gama. E um Vasco que não consegue ser superior ao Flamengo em absolutamente nada. Em nada. Que o time do Flamengo tecnicamente é superior, desde o primeiro momento o vascaíno já sabia. O time do Flamengo é uma equipe com mais qualidade e isso não dá para negar. Só que o vascaíno hoje ele não viu apenas um Flamengo ser superior na parte técnica. O vascaíno hoje ele viu o Flamengo ser superior também fisicamente e eu acho que esse é o ponto que não dá para aceitar. Não dá para aceitar o vascaíno que chegou ao Maracanã nessa noite de hoje, ou o vascaíno que ligou a sua televisão para acompanhar a partida, ver um Flamengo ser superior fisicamente ao Vasco. O Flamengo, amigo, engoliu o Vasco da Gama durante todos os 90 minutos. E eu falo aqui, o Vasco da Gama, a sensação que dá, e é com todo o respeito do mundo aos jogadores, tá? Mas a sensação que dá é que quando o Vasco ele vê a camisa do Flamengo do outro lado, ele se caga, cara. Ele fica com medo. É difícil explicar, porque o mesmo Vasco que contra a equipe do Fluminense joga, amassa, parte pra cima, ganha, vence com autoridade. O mesmo Vasco que chega contra um Botafogo, amassa, vence, ganha com autoridade. Quando enfrenta um Flamengo em condições melhores, não consegue vencer. Então eu não consigo acreditar que hoje o Vasco da Gama, quando enfrenta um Flamengo, não vence apenas por fatores técnicos. A questão que envolve o Clássico dos Milhões é muito superior a fator técnico, é muito superior a fator físico, é algo relacionado ao emocional desses caras. O emocional do Vasco, quando enfrenta o Flamengo, ele tem que ser trabalhado um mês antes, cara. E eu fico triste por falar isso, eu fico chateado por falar isso, mas é a grande realidade, amigo torcedor. O Vasco da Gama ele tem medo de jogar contra o Flamengo. E hoje a atitude, a postura que se viu no Maracanã evidencia ainda mais isso. Falo aqui e vou passar por pontos principais do jogo. Ponto 1, goleiro Léo Jardim. O vascaíno que critica ainda o Léo Jardim, me desculpe, tem que repensar. Porque hoje o Vasco da Gama ele não foi goleado no Maracanã por conta do Léo Jardim. O Vasco da Gama hoje ele não sofre uma goleada histórica no Maracanã por conta do Léo Jardim. Porque o que o Léo Jardim fez hoje no Maracanã, amigo torcedor vascaíno, foi algo simplesmente inacreditável. Aquela partida que entra para a história. Agarrou muito. Sistema defensivo do Vasco, muito mal. O Vasco não ganhou, se ganhou 2, 3 foi muito. Bola aérea no Maracanã. O Vasco perdeu praticamente todas as bolas aéreas hoje. Atuação do lateral direito Paulo Henrique, horrível. Atuação do lateral esquerdo Lucas Piton, horrível. E volto a repetir com todo o respeito do mundo aos jogadores, porque são ambos atletas que têm potencial para entregar mais, mas não conseguem entregar. Mais uma vez o Vasco foi assaltado. Não vou dizer que o Vasco jogou bem também, porque ainda mais porque se acovardou no segundo tempo, mas não acho que também estava jogando bem no primeiro tempo, mas tinha uma estratégia definida. Uma sacanagem o que o senhor Bruno Arleu de Araújo faz com o Vasco, e mais uma vez o Vasco é roubado, porque o Flamengo faturando 1 bilhão com um time infinitamente superior, precisa dessa merda, dessa arbitragem para ganhar, porque é um time pequeno, é um clube minúsculo, porque o clube grande ganha sem arbitragem, o clube minúsculo ganha igual o Flamengo ganha. Tem que sempre ter a ajuda da porra do apito. Não vou, já falei, não vou botar a culpa no Barros, não foi culpa do Barros. O roubo não é culpa do jogador. Não vou botar a culpa em Diniz hoje, não vou botar a culpa em ninguém. A culpa é do árbitro. Porque quando você tem um time muito superior tecnicamente, com um elenco muito melhor, e você joga com um a mais ainda, o outro time morre. Foi o que aconteceu hoje. Então, a puta de uma sacanagem que aconteceu, e mais uma vez o Vasco foi roubado. Aí, sem esse papinho, foi isso mesmo que aconteceu. Hoje eu tô sem paciência. Tá? Eu tô sem paciência para ficar batendo papo, para ficar ouvindo merda aqui.
Então, a verdade hoje é essa. O Vasco foi roubado. Ah, foi roubado. Mesma coisa se você pegar um time de criança, de um sub-20, para jogar contra um time profissional e você expulsar um moleque do sub-20. É exatamente o que aconteceu hoje. Porque o time do Flamengo é muito superior tecnicamente, tem um elenco muito melhor, não vou ficar fazendo média aqui e ficar mentindo para ninguém. É isso, a verdade é essa. Se está infeliz, sai, porque a verdade é essa. E hoje o Vasco, ainda por cima, teve que ser prejudicado para o Flamengo conseguir sair da merda, que estava na merda, sabia que não ia se classificar e tiveram que ter ajuda da porra da arbitragem para conseguir alguma bosta. Que esse time, se não fosse a arbitragem, era menor que o Bangu. Para quem merecia vencer, a arbitragem entrou em campo e rigorosamente expulsou o Barros. Cara, não estou aqui para dizer para vocês que pode ter sido o quê? Vamos lá, eu já estou acostumado a ser prejudicado contra o Flamengo. Toda vez é isso. Eu já estou de saco cheio disso. Eu não vou pontuar isso. Vou pontuar o excesso de rigor. Cara, um jogo tranquilo, que não valia nada, uma palhaçada do cacete. Ele expulsa o jogador, gente, de uma forma sem ponto, sem pé nem cabeça. Gente, foi uma expulsão absurda. O Cauã Barros tropeçou lá, fez uma falta, deu um totó. Cara, isso acontece todo jogo, em todos os clubes. E por que na vez do Vasco tem que ser expulso, porra? Eu não estou dizendo que não tenha sido falta, eu não estou dizendo que não merecesse ali uma sanção por parte do árbitro. Está tudo certo. Mas aquilo ali é dado amarelo em todos os jogos do Brasil. Mas contra o Vasco, sempre tem uma força extra para sacanear. Então, assim, eu analiso que o Diniz foi infeliz em muita coisa. Eu analiso que foi uma derrota que, infelizmente, não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Mas eu não posso lembrar, ou deixar de lembrar aqui, que é um erro grosso, grotesco, de um árbitro despreparado.